Shalom, shalom, eu sou a Mora Hayá, estamos de volta no canal Mahanaim, estudando Ivrit novamente para nos mergulhar neste mundo maravilhoso da origem de todas as coisas, que são as letras hebraicas. Baruch Hashem, eu havia dito que nós iríamos passar para o hebraico moderno e deixar um pouco de lado o hebraico bíblico, mas não tem jeito, né? Dá aquela vontade de repartir com vocês as sabedorias do Eterno. E eu pensei, eu já falei sobre isso no canal, mas não havia mostrado a vocês, né, mais assim claramente como fazer, que é o vidui, que é o Seder. Seder a gente sabe que é uma ordem. A gente vai ter agora, por exemplo, a festa de Purim. Então existe o Seder de Purim, que é a maneira que a gente vai fazer a comemoração da festa. Então, o Seder, que é uma ordem, vamos colocar as Nekudot para podermos ler. Então, Samer, vamos colocar aqui um Sere. Samer com Sere, Se. Se. Vamos colocar aqui um Segul no Daled. Daled com Segul, De. Seder, aqui é um Resh. Seder. Seder, que significa ordem. Vamos colocar aqui a palavra ordem para sabermos. Aqui, vidui. Vidui é confissão. Confissão. Quando que a gente faz o vidui? O vidui a gente pode fazer todo dia na reza, pela manhã e à tarde e também antes de dormir. Nas segundas e quintas, nós podemos acrescentar, aumentar o vidui. Nós não fazemos vidui quando for Yom Tov, ou quando for Shabat, ou quando for véspera de Yom Tov, ou véspera de Shabat. Também não fazemos vidui em Hol HaMoed. O que é o Hol HaMoed? Por exemplo, a festa de Pesach, a gente vai ter o Seder na primeira noite. Então, vai se seguir 7 dias de festa de pães ázimos, né? De matzot, né? Os pães sem fermento. Esses 7 dias é o Hol HaMoed, é o intermédio da festa. E no 8º dia, aí vai ser Yom Tov novamente, vai ser um Shabat novamente. Então, durante todo esse período de Hol HaMoed, nos dias de festas, nos Yom Tov, Yom Tovim, que é dia bom, né? Yom, ó, Yom, já estudamos o dia, ó, Yom, Yom, Ha, Tov, ó, Tet, Tov. O que significa Tov? Bom. Então, dia, o bom, né? Aí a gente está reafirmando que aquele dia é muito bom. E que dia bom é esse? Dia de festa. Os dias que o Eterno separa para nós, para que nós façamos, então, as conexões, né, espirituais. Baruch Hashem. Então, o vidui, ele não é feito nesses dias, ok? Nem à noite, nem em horário nenhum, certo? Vamos fazer vidui também durante os Tahanites. O Tahanit é o quê? Jejum, Baruch Hashem. Então, vamos escrever aqui confissão, vidui, ó. Vav com hirik, vi. Aqui um iudo, vai um hirik de baixo também. Vi, aqui tem um dalet, aqui tem um vav novamente, agora vai ser com som de u. Então, eu vou usar um shuruk. Shuruk aqui, ó, é como se fosse um dagesh, que é na frente da letra. O shuruk vai fazer o vav ter o som de u. Então, vidui, um iudo aqui no final. Vidui, que é a confissão. Então, nós vamos aprender hoje como fazer o Seder Vidui, a ordem da confissão. E aqui tem a continuação para sabermos o assunto. Está lá no nosso Sidur. Você vai encontrar o Seder Vidui na página 64 do Shacharit, na página 127, a oração de Mincha, a oração da tarde, e à noite, antes de dormir, na oração que temos a partir da página 172, no final da oração também tem um pequeno Vidui. Baruch Hashem. Então, vamos continuar aqui. Seder Vidui, V, aqui vai ter um Sheva, Nefilat. Nefilat quer dizer, esse Vav aqui é só uma conjunção, ok? Que seria então a conjunção E.
a queda, neflat é queda. Então tá. E a queda, certo? E a queda, neflat, apaima. Apaima. Apaima quer dizer as faces, os rostos, as faces. As faces. Vamos compreender o que significa tudo isso? Então, o que é o vidui? O vidui é quando o nosso rosto cai. O que quer dizer o semblante cair? Quando o semblante cai, quer dizer quando a pessoa está triste, quando a pessoa ficou envergonhada por alguma coisa que fez. Então, olha, não adianta eu fazer vidui rindo, alegre. Não. O vidui é feito com a face caindo de tristeza, de vergonha. Vergonha pelo quê? Pelo pecado. Porque o vidui é a confissão do pecado. É quando eu chego para o Eterno. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Na página 64. Hoje é dia de quinta-feira, dia de fazer. Então, hoje na página 64, eu vou ler em português. A gente vai dizer assim, é bom falar em hebraico, mas eu vou ler em português para vocês terem ideia do que se trata. Rogamos-te, Adonai, nosso Deus, Deus de nossos pais, que a nossa oração chegue em tua presença. Ó nosso Rei, não te esquives de aceitar nossa súplica, pois não somos tão arrogantes e obstinados que possamos declarar diante de ti, Adonai, nosso Deus, e Deus de nossos pais, que somos justos e que não pecamos, mas pelo contrário, nós, nossos pais, os de nossa casa, pecamos, falhamos e transgredimos. Então, quando nós começarmos a falar essas palavras para Deus, temos que estar com o semblante caído, com a vergonha de ter errado diante de Deus, né? E não somente nós, quando a gente fizer essas orações, meus irmãos, nós temos que ter em mente todo o povo de Israel. Eu não estou rezando apenas pelo que eu fiz contra Deus. Eu estou pedindo perdão também pelo que todo o povo fez, né? Então, vai ter, então, as palavras em hebraico, que é importante a gente bater assim no peito com paciência, né? Não fazer com força, mas para você, toda vez que você fala a palavra e bate no peito, você está ajudando a quebrar aquela clipa, né? Através de bater, você está fazendo essa intenção de quebrar a clipa, quebrar a clipa. Por quê? Porque o ego se instaura onde? No nosso coração. Então, se eu dou pequenos tapinhas sobre o ego, eu estou agredindo o ego de alguma forma, e espiritualmente eu estou dizendo, ó, sai daí, sai daí, sai daí. Então, agora eu vou falar as palavras em hebraico, certo? Essa parte aqui eu não vou falar agora no vídeo, mas vocês têm o sidurim, os sidurins na casa de vocês, o sidur, e vocês podem estar falando as palavras. É importante dizer as palavras em hebraico. Vai conter palavras como Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então, vai ter uma sequência das 22 letras. Pega um marcador e marque as palavras conforme as 22 letras. Cada letra você vai dar uma palmadinha. Vai repetir letra aqui, não precisa bater. Só vai bater conforme as 22 letras em sequência. Ok? Baruch Hashem. Isso vocês podem fazer em casa com uma canetinha para vocês terem este controle para fazer os tapinhas no coração. Ok? O que eu vou ensinar para vocês são os 13 atributos de misericórdia, porque é muito importante saber que esses 13 atributos que a gente vai proclamar após a confissão, eles vão limpar o pecado. Então, eles têm que ser feitos de uma maneira correta. Como é a maneira correta? Primeiro, procura onde é o leste na tua casa. Você vai virar para o leste. No meu caso, para mim virar para o leste, eu tenho que estar desta posição. Mas como eu vou ensinar para vocês, eu vou virar para o celular aqui que está gravando, para a câmera, ok? Mas você vai procurar, então, o leste na tua casa, para você virar para o leste para fazer a confissão do vidui. Ou então, se você tem um livro de Torá em casa, você pode fazer voltado para a Torá também, ok? Baruch Hashem. E como é que faz o vidui? O vidui é cantado. Não se deve fazer o vidui falando. Então, nós temos que cantar as palavras do vidui, ok? Então, hoje eu vou mostrar para vocês, palavra por palavra, dos 13. A gente diz Shelosh Ezre. Shelosh Ezre. A gente vai começar a estudar o hebraico moderno a partir da semana que vem, se o Eterno permitir. A qualquer momento nós vamos conseguir conversar. Baruch Hashem. Então, Shelosh Ezre significa 13. Eu vou escrever tudo ali no quadro para vocês fazerem as anotações. Então, em hebraico é Shelosh Ezre Midot Arachamim. Os 13 atributos de misericórdia do Eterno, Baruch Hashem.
Então, esses 13 atributos, eles vão fazer com que o Eterno, então, faça a limpeza dos pecados que antes a gente fez a confissão e bateu no peito. Baruch Hashem. Só que a gente já estudou aqui no canal, eu já ensinei para vocês, que não adianta só eu falar os 13 atributos. Eu tenho que assemelhar o Eterno nos 13 atributos. O Eterno só vai ouvir minha prece de perdão se eu conseguir emular a semelhança dele nos 13 atributos. Por isso, eu acho muito importante nós estudarmos os atributos, sabermos quais são, para que nós possamos, então, começar a tê-los em nossa midot. Né? O que é midot? Midot, né? É a maneira de comportar. Então, se eu tenho na minha maneira de comportar as 13 midotes de Deus, então essas 13 midotes vão acionar dentro de mim mesmo e vai fazer a limpeza da confissão, dos pecados. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, aqui nós temos o número 13. É grande o número 13 em hebraico, hein? 13. Isso aqui é 13, ó. 13. Tudo isso nós vamos aprender quando a gente começar o hebraico moderno. Shim. Um pontinho do lado direito é X, né? Lo. Aqui, ó. Lamet com o vav, rolevav. Lo. O Shin solto aqui, só tem o chiado. Então, Shelosh. Vou tirar aqui. Shelosh. Shelosh significa 3, certo? Ezre. Aqui o Ain não tem som. Tom sério aqui vai ter o som só do E. Aqui não é Shin, ó. Aqui é Sin. Porque o pontinho está do lado esquerdo. Então, re. Aqui tem um resh com um sere também. Re. O re final aqui é mudo. Esre. Esre vem do 10, né? Então, 10 com 3, 13. Ok? É assim que a gente faz em hebraico. A gente soma. Aqui é o 10, aqui é o 3, fica 13. Baruch Hashem. Então, 13, Shelosh Esre, Midot. Midot, a gente já sabe o que é Midot, ó. Mesmo com Hirik, Mi, Dalet com Vav, Rolevav, Do. Midot. O Tav aqui final sem nenhuma Nekud, vai ficar o som mudo. Midot. Midot significa como é que eu vou dizer? O comportamento, a maneira que a pessoa se expressa, ok? A gente vai fazer a tradução no português aqui, no caso dessa frase, como atributo. Mas essa questão de como a pessoa vai se comportar, o comportamento, a midot é o comportamento da pessoa. No caso aqui o comportamento de Deus, do próprio Eterno, Baruch Hashem, né? Então, 13 atributos, né? Porque aqui, no caso, seria 13 o plural, o final aqui da palavra também expressa plural, Baruch Hashem. Ha é só, esse rei aqui é um artigo. No caso aqui é um artigo a, ou da, né? Então, atributo da, aqui é da, ó, da. O das, né? Que aqui final plural também, das. Esse rei aqui, ele é um artigo. No caso, ele tem um som aqui para das. Ele tem um significado para das. Então, atributos das Rahamim. Rahamim é misericórdia. Misericórdias. Como aqui tem o final plural aqui, ima. Então, é final plural em português também. Tem um S aqui, né? Então, misericórdias. Das misericórdias. Então, nós temos os 13 atributos, ou midot, quer dizer, as 13 comportamentos de misericórdia, das misericórdias de Deus. Como são essas 13 midot, esses 13 comportamentos, atributos de Deus de misericórdia? Vamos ver? Gaguejou. Baruch Hashem, vamos conhecer o primeiro atributo. A primeira midot do Eterno é o El. O El é a face do Eterno que se mostra gracioso, bondoso, misericordioso. Vamos colocar a palavra gracioso aqui, porque a gente vai usar misericordioso mais na frente. Então, a palavra que eu vou usar para o El vai ser o gracioso.
Mas essa coisa de ser, então, o condescendente, que deixa, que doa, sem restrição, né? Vamos colocar assim. Então, o ele é o primeiro que a gente vai proclamar. Baruch Hashem, a próxima palavra que proclamaremos é o Rahum, que é o misericordioso. Resh com patá, ra. Het com o vav e com churuca aqui, ó. O het com o vav com o churuk aqui vai dar o som de ru. Pode arranhar a garganta, não tem essa coisa de ru. Ru é com rei. Quando formos falar a letra het, a letra raf, temos que arranhar a garganta mesmo, arranhe, força. Força no sentido de o som sair esquisito. Pode forçar. Não é para forçar a sua garganta para você sentir dor. Estou falando forçar o barulho, certo? Rahum. E fecha a boca no final. Porque, meus irmãos, nós estamos mexendo com as energias espirituais. Não adianta eu falar Rahum, Rahum. Não vai funcionar, certo? Só vai funcionar com a kavaná correta e com a proclamação da palavra com as letras, com os sons corretos. Baruch Hashem? Amém. Vamos falar. Próximo. Baruch Hashem. O terceiro, então, vamos fazer a leitura. Aqui o Vav, vocês veem que é uma conjunção, ok? A palavra mesmo é Hanun. Mas o Vav, ele vai entrar para dizer que e também o Eterno é Hanun. Lembra de falar a palavra corretamente. Nun. Hanun quer dizer piedoso. Então, o Eterno também, ele é piedoso. Baruch Hashem. Quarto atributo, quarta midot do Eterno, qual será? Qual será? Baruch Hashem. Erech. Erech. Aleph. Com ser e. Resh com segor. Re. O Ra final aqui, ó, faz a garganta, aquele som gargantual. Pode fazer como se fosse fazer o barulho para escarrar mesmo. É desse jeito. Não tenha medo. É dessa forma. Isso quer dizer que o Eterno, ele demora. O Eterno demora para alguma coisa que a gente vai falar depois, né? Então, ele é tardio no sentido assim, o Eterno, ó, ele fica segurando, ó, segurando para não, ó, nós. Baruch Hashem. Para não arrancar o pescoço. O que o Eterno segura? Apaim. Aleph com patá. O fei aqui com patá. Pá. Vamos colocar um daguete no meio para ficar com som de pei. E o Yud com Hirik. E no final aqui o Mema Sufit. Vamos falar bem bonitinho, fechando a boca. Apaim. Apaim. Isso aqui significa que o Eterno está segurando antes lá que a gente leu o quê? A ira. Ele segura, ele faz, ó, o filho está desobedecendo, mas ele está ali aguentando, porque ele sabe que nós somos pó. Baruch Hashem, o Eterno é bom, misericordioso. Mas o que significa a palavra apaima? A gente falou no começo aqui que o apaima significa faces. E por que é traduzido como a ira do Eterno? Já que a face que está escrito aqui, faces, é isso que o Eterno está... É isso que está escrito no hebraico original, faces. Ele é tardio em demonstrar as faces. Então, no sentido de que quando nós estudamos os mundos, os olamot, existe, então, a face grande de Deus, que vai ser todas as sefirot do meio, e a face pequena de Deus, aliás, desculpa, o contrário, a face grande de Deus, que é a face lá de cima, das três sefirot de cima, e a pequena face de Deus, que é a sefirot do meio, certo? Então, estas faces, o Eterno, ele tem paciência, ele segura, ele demora para demonstrar para nós. E o que é essa demonstração de todos os atributos de Deus de vez? Seria, então, uma punição, né? Quando Deus envia tudo de vez, é tipo assim, eu vou mandar tudo de uma vez para você. Então, seria, então, quando tá
por aqui, vamos botar aqui nervoso, com ira, bravo. Então, é por isso que é traduzido dessa forma. Mas a palavra aqui é faces, certo? Só que é traduzido da forma de que Deus está segurando esse julgamento forte, essa ira, essa raiva, esse ódio, que quando o Eterno solta, ele destrói tudo, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Próximo atributo, midot, do Eterno vai aparecer na confissão é verav. Nós já aprendemos que esse vav, quando ele aparece com o sheva aqui no começo, ele é uma conjunção. No caso aqui, a conjunção é i, ou é, rav. Rav, a gente sabe o que é rav. Rav é quando a gente faz assim, ó, toda rabá, que vem de rav, né? Ou rav, que era rabino, que a gente conhece como rabino, quer dizer que é muito, tem muita Torá, né? É abundante na Torá, Baruch Hashem. Então, é cheio, né? Então, o Eterno, ele é cheio. E cheio e abundante de bondade. Chesed. Chesed é bondade do Eterno. A benevolência de Deus. Então, vai aparecer aqui no sexto atributo, então, e é abundante em bondade. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, chegamos ao sétimo atributo que a gente vai proclamar. Novamente, a letra Vav aqui como uma conjunção E, ok? E Emet. Emet é conhecido por vocês já, que significa verdade. Então, eu proclamo com a minha boca, o Eterno é verdade. E verdade, Emet. Baruch Hashem. Baruch Hashem, oitavo atributo. Notzer. Nuno com o rolo aqui em cima, ó. No. O tzadi com o segol, C. C. Aqui tem um resh para fazer o som R no final. Notzer significa preserva. Ok? Ele preserva o quê? A Hesed, que nós vimos no outro atributo. A Hesed, que é a bondade. Então, o Eterno preserva a Hesed. Ele preserva. Ele não fica oscilando. O Eterno não oscila. Ele é firme. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, vamos para o próximo atributo, que é o nono. Aqui aparece o lamed com um kametz aqui no começo, não faz parte da palavra. O lamed também aqui é uma conjunção. É a conjunção para. Quando a gente vai começar a estudar as palavras do hebraico moderno, eu vou mostrar para vocês. Aparece o lamed com kametz para, e aparece o lamed com sheva, le, para também. Só que a diferença é o quê? Qual a diferença de um para o outro? Vamos supor, quando eu coloco o kametz, lá, então é algo que está sendo indicado, eu sei o que é. Vamos supor, dá um exemplo aqui para vocês. Eu vou escrever aqui, ó. La, bait. Aqui é a palavra casa, ok? Bait é casa. Quando eu coloco lá na frente, para a casa. Vamos supor, eu estou indo lá bait. Eu estou indo para lá bait. Eu estou indo para a minha casa. É a minha casa, eu sei qual é a casa. Ou então, vamos supor, Labait fulana, que eu sei o nome também. Então, é uma casa específica que eu já sei. Então, eu vou colocar Labait. Se eu colocar Lebait, é para casa também. Mas que casa? Não sei. Vamos para casa. Vamos a casa de, vamos supor, casas que não seja nomeado quem é o dono da casa, que você não tem uma certeza de quem é, ou não é a sua própria casa. Vamos para casa, sei lá, qualquer casa, certo? Entendeu? Então, a mesma letra lamed, só que com a necudo diferente, o som diferente, vai mudar a intenção. Então, aqui nós temos a intenção que nós sabemos de quem vem o milagre. Qual é o milagre que vai acontecer? Vem do Eterno. É uma coisa que não é aleatória. É uma coisa que eu tenho certeza. Então, vai ser lá, não vai ser lê. Lá, alafima. Alafima está sendo traduzido aqui como milagres. Milagre, ele pode aparecer com outros termos também em hebraico. Fele, no caso aqui, que é a palavra que está saindo aqui, lafim, certo? Que a raiz é fele. Quando a gente canta o Mihamorra, vamos lembrar do Mihamorra? Mihamorra, Baelim Adonai, Mikamorra, Nedar Bakodesh, Nora Tehilot, Ose, Fele. Ose é faz e Fele é milagres. Milagre, né? E Lafim vem de Fele, que é milagres. Ok? Baruch Hashem. Então,
para milagres. E esse para aqui a gente sabe que é um milagre específico que eu já sei qual é. Então, por isso que é importante fazer a reza com bastante intenção. Baruch Hashem. Baruch Hashem, esse é o 10º atributo proclamado. Então, vamos proclamar no C. Nuno com o rolem aqui em cima ficou com o som de O. Então, no. Aqui o sina, você vê que a bolinha aqui, ó, do Shin, né, passou pro lado esquerdo, se torna sin. O som de S. Com série aqui embaixo com o som de E, C. No C. No C tem a tradução para perdoa, deixa pra lá, né? Esquece, vamos colocar assim. Ele faz de conta que não viu, né? É isso. Baruch Hashem. Porque perdoar mesmo é merrilá, né? Então, no C aqui é no sentido de deixar pra lá, largar pra lá, né? Deixa pra lá. E aqui aparece um tipo de pecado que eu já expliquei pra vocês, que é o avon. Primeiro vamos ver como é que escreve o avon. Ele é diferente para escrever. Então, aqui, ó, tem um Ain, né? A, certo? Que ele não tem som, vou falar o patá aqui. Depois vai aparecer um Vav aqui, que geralmente quando ele aparece com o rolem aqui em cima, é o som de O. Contudo, ele não tá com o rolem Vav. Ele está com o rolem do lado. Como aqui o Nun está com o rolem do lado. Então, aqui ficou no, e aqui vai ser o som de Vav mesmo. Vav é vivavu, então vai ser vo. Vo. É bem diferente para escrever o avon, ok? Por que fica diferente? Porque a guimatria da palavra é importante para o significado da palavra, ok? Da maneira que o Eterno quer que a gente faz as coisas. Então, avona, aqui tem um nun no final, eu falo nun. Avona. O que significa avon? É um tipo de pecado. Pecado a gente sabe que é ret, ó. Pecado é assim, ó. Ret. Ret é pecado, certo? E avon é um tipo mais grave de pecado, porque o ret é um pecado sem querer. É quando a gente erra a Torá, mas a gente não erra porque a gente estava com aquilo na mente. A gente fez, meu pai do céu, não era para ter feito isso. Tipo assim, eu vou beber café. Aí, ao invés de eu falar abrahá para o café, eu falo para a fruta. Sem querer, eu me atrapalho e falo a palavra errada. Isso foi um ret. Foi uma transgressão sem querer. Tem que pedir perdão? Tem. Mas, no caso do ret, é bem mais leve, né? O julgamento, certo? Então, aqui no caso, o Eterno está perdoando, não é ret, não. Aqui ele está deixando para lá, é o avon. O avon, ele é um pecado, a pessoa fazendo com a consciência. Sabe que não pode e faz. Aí vai vir um julgamento mais severo. E mesmo assim, se você fazer os 3 atributos, olha como o 3 atributos é bom. Você fazendo os 3 atributos, ele tá no meio aqui, o avon para ser largado para lá, ó. Não sei, deixa para lá. O Eterno deixa para lá. Baruch Hashem. Baruch Hashem, chegamos ao 11º midot, a 11ª midot, 11º atributo de misericórdia do Eterno, que é, aqui novamente vai aparecer o Vav como uma conjunção E, nós vamos falar ele vá, né, com o Kamatz, mas é o E, ok? E fechar. Já ensinei isso também para vocês, sobre a pecha. Como ele tá ligado no Vav aqui, mudou o som de P para Fe, mas é a mesma palavra. Se não tivesse o Vav, seria pecha, teria um daguecha aqui dentro do Fe aqui, ok? Baruch Hashem. O que significa a fecha, pecha? Pecha é um tipo de pecado mais grave do que o avon que vimos anteriormente. Então, nós temos aqui, ó, categorias de pecado. Né? Já estudamos isso no canal, Baruch Hashem. Temos aqui ret. É o pecado sem querer. Aí depois temos o avon, que é o pecado querendo. Aí depois aparece, então, o pecha. O peixe é a rebelião. O que é a rebelião? A pessoa, além dele querer, ó. Tipo assim, o avon é assim, ó. Vamos supor. Vamos falar um exemplo primeiro com o rei. O rei. Eu chego na minha casa, né? Vamos botar eu não, meus irmãos, para eu não encher de pecado. Vamos botar a pessoa lá. A pessoa chega em casa, né? Ou no trabalho e comenta alguma coisa de outra pessoa, mas na intenção, ela não queria falar mal. Ela só quis comentar o assunto que ocorreu com aquela pessoa, mas ela acabou que falou na Shonará.
mesmo sem querer, ela acabou dizendo a Lashon Hara da pessoa, né? Que estava ligada ao assunto. Isso vai se tornar, então, um reto. Mas olha só, esta mesma pessoa agora, ela tem a intenção de falar mal de alguém que estava sobre o assunto. Então, ela toca no assunto já com aquela intenção de falar mal mesmo. Ah, mas você viu? Ah, mas aconteceu isso, mas você sabe que fulano tá ligado. Ah, você sabe que fulano... Então, já foi um avon. Já não foi mais um reto. Olha, esta mesma pessoa, sobre este mesmo assunto, procura, então, alguém que se ela falar essa coisa, ela vai prejudicar muito aquela pessoa citada no Lashon Hara. Então, é algo a mais. Não é só fazer sabendo que vai ser uma Lashon Hara. É fazer sabendo, mas fazer porque quer prejudicar. Então, ela vai procurar, vamos supor, o chefe e vai dizer assim lá no trabalho, ó, ah, mas você sabe que não deu certo o negócio porque fulano de tal, ah, mas, né, talvez ele fez sem querer, né, mas ele fez tal coisa. E ali o cara vai ser mandado embora, né? Então, ele praticou o quê? Uma rebelião contra Deus, que também pode ser traduzido como um crime, né? Então, o peixe já é o crime, já é algo que a pessoa faz, né, mal intencionado, mas para prejudicar. Não é fazer... Ah, eu vou falar aqui, eu sei que ela chamará, mas... todo mundo fala, né? Não, não é o avon. É o pecha. É algo mais grave. E também está envolvido, né? Nesse perdão, meus irmãos. É isso que a gente tem que levar em conta. É muito importante fazer essa reza do vidui. Porque está envolvido esse grave crime que nós praticamos, né? Para recebermos o perdão do Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem, chegamos então ao 12º. Eu pequei, meus irmãos. Eu tive um reto. Qual foi o meu reto, sem querer? Eu deveria ter colocado aqui para vocês em hebraico. Então, a gente tem aqui 12. 12 a gente já estudou. É o Yud com Bet. Ó, 12. Baruch Hashem. Exercício, hein? Fazendo os outros anteriores no caderno. Baruch Hashem. Então, olha a hora que o reto aparece aqui. Olha, então nós falamos primeiro do Avon. Depois falamos do Pecha. E agora aparece o reto. Olha o rei tá aparecendo aqui, ó. Rata'a. O rata'a é o rei que nós citamos, né? O pecado como um erro. O que é o erro? É algo que a gente faz sem querer. Uma transgressão que a gente pratica sem querer. Não é que a gente tinha alguma intenção ou soubesse que estava fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão na casa de alguém e vocês dizem assim, olha, a pessoa oferece para vocês comida. Aí vocês dizem, olha, eu não como tal coisa, né? Por exemplo, eu não como derivados de porco. E aí a pessoa lá, por má intenção, dá alguma comida para você com alguma coisa que foi cozido com o porco, por exemplo, com o toucinho, vamos supor. Ah, não tem não, pode comer, né? Então, você peca. Não é, eu não pequei porque eu não sabia. Não, peca o reto. A transgressão vai acontecer, só que sem querer. Porque você, no caso ali, não sabia do que estava acontecendo. Você havia avisado a pessoa. Então, a culpa não é de você carregar no sentido de fazer querendo, fazer sabendo. Fez sem querer, mas fez um pecado. Por isso, nós temos que estar pedindo perdão ao Eterno pelo reto. Porque, às vezes, você nem sabe que praticou o reto, né? O reto que é o pecado sem querer. Às vezes, você faz, você nem lembra o que você fez. Então, toda noite é importante fazer vidui. Pedir perdão ao Eterno pelos pecados, os erros, né? Que são os rata'a, verrata'a, né? Ou, aqui a gente sabe, o vavo aqui é uma conjunção. No caso aqui tá entrando i, não é ou, viu? Errado aqui, desculpa. I, rata'a, que é o erro, no caso o ret. Baruch Hashem. Baruch Hashem, então, para fechar, né? O 13, né? Que significa Ahavá, ó. O 13 aqui, ó. Desculpa. Com Aleph, meus irmãos. Vet. 13 significa amor. Vamos contar? Aqui é 1, ó. 1. Aqui é 5. Aqui é 2. E aqui é 5. 12, 13. Isso é que é o 13. Por isso que a gente proclama 13 vezes para emular o Ahavá, para trazer o amor de Deus. E o amor vai transbordar a misericórdia de Deus, né? E olha só o final aqui, que é que acontece quando a gente chama 13 vezes.
né? Quando a gente abre a boca para proclamar a 13ª vez, vem aqui um vet para fazer a conjunção E, né? E naque, naque. Naque significa limpa. Então, para terminar o eterno, então, ele, ó, limpa tudo. Baruch Hashem. Mas para isso, temos que começar a emular em nós o quê? Todos esses atributos. Nós temos que ser pacientes, não temos que ter pressa para ter raiva. Lembra? Guardar a ira, guardar as faces. O que é? No sentido assim, ó, quando a pessoa tá irada, a face dela muda. Ela fica logo encabrunhada, fica logo franze tudo os olhos, abaixa as sobrancelhas, fecha os lábios, abre as narinas, fica nervoso. Então o Eterno, ele segura esse movimento das faces. Ele não deixa a ira tomar. Ele tem bondade, misericórdia, como nós lemos os primeiros lá que a gente leu. Bondade, misericórdia, paciência. Ele espera. E aí, então, vem, então, a limpeza final. O naque, Baruch Hashem. O Eterno é bom e misericordioso. Agora eu vou ensinar vocês a postura de fazer a reza. Baruch Hashem, quero ensinar vocês uma Kabbalah, né? Algo que vem, né, dos mundos superiores, de sabedoria divina, para aumentar e potencializar, né, este momento de vidui, de confissão ao Eterno. Se você puder fazer, né, todas essas palavras com as letras hebraicas da maneira que eu escrevi, eu vou colocar na edição para vocês com as letras conforme está na Torá, certo? E também um desenho interessante que vai ser assim, ó. O primeiro vai estar aqui, certo? O segundo vai estar sobre ele, então o primeiro, o segundo, certo? O terceiro vai estar logo aqui, ó, na esquerda do segundo. O quarto vai estar abaixo do terceiro. O quinto vai estar reto aqui com o primeiro, ó, com o segundo, aí o primeiro, ó. Então, aqui é o quinto. O sexto aqui ao lado do quinto. O sétimo acima do sexto. Certo? Então, agora vamos para o oitavo. O oitavo vai aparecer sobre o segundo. O nono vai aparecer logo à sua esquerda, descendo aqui. Como, ó, 2, 3, tá vendo? Ó, sentido anti-horário, tá vendo? Vamos continuar. O 10º vai aparecer mais embaixo aqui. Também após o 9, no sentido anti-horário, ok? E o 11º vai ser abaixo do 5 aqui, ó, continuando este movimento. Baruch Hashem. O 12º, aqui neste lado, perto do 6º, fazendo o movimento anti-horário também. 13º e último aqui sobre o 7º, tá vendo? Pronto. Então, na hora da reza, é muito interessante você fazer o movimento com os olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você fez um movimento circular anti-horário. Isso faz limpar, ok? Por quê? Porque eu estou te removendo. É isso que acontece no mundo espiritual. Quando eu vou para o sentido anti-horário, eu vou remover a impureza. Então, eu já faço as palavras, uso os olhos e utilizo também o movimento, né, de remoção, de limpeza. Isso vai ajudar, vai fortalecer e potencializar o vidui. Baruch Hashem, eu vou deixar na edição para vocês com as letras sagradas. Vocês podem fazer um print no celular de vocês. E isso vocês podem ou imprimir ou desenhar. Compre uma tela. Faça pinturas. Baruch Hashem. Ou imprima grande, né? Imprima grande e deixe isso no local de reza. Toda segunda, toda quinta vocês façam, né? Pelo menos nestes dias. O vidui. Não esqueça de fazer. Baruch Hashem, dessa maneira como eu estou ensinando. E agora eu vou cantilar, porque não é só, né, a intenção, não é só a visualização, não é só o movimento circular, não é só também ter a transformação nas próprias midot. Você vê que o negócio é complexo, né?
Não é fácil, não. Também temos que ter toda a reverência, como eu falei para vocês. É bom fazer para o lado leste, porque o lado leste é misericórdia, ok? Mas se você tiver uma Torá em casa e a Torá tiver para o lado oposto ou para o sul, o leste é misericórdia, não, falei errado. O leste é equilíbrio. O sul é misericórdia, ok? Não faça para o norte. Nunca reze para o norte. Nunca, nunca, nunca. Descubra onde é o norte em sua casa e não reze para lá. Porque o norte é de onde vem a Gvurá. Se eu quero a misericórdia de Deus, então eu vou voltar para Gvurá? Não, não vai dar certo, vai chocar as energias. Baruch Hashem. Ou reze para o leste, que é equilíbrio, ou reze para o sul, que é misericórdia, ou para o oeste, que seria então... Se você tiver uma Torá aqui em casa mesmo, no instante, ela tá pro lado oriente. Então, tem ali... Oriente não, falei errado. Oeste, né? E ali tem uma Torá na estante. Então, eu faço a reza voltada para a Torá. Certo? Mas na hora da Midá, eu volto, então, para o leste. Porque o leste é onde está Yerushalayim, né? Então, a gente volta para a cidade sagrada, onde estava o templo sagrado. Baruch Hashem. Então, vou fazer a cantilação, porque tem que ser nesta melodia. Aí você vai falar assim, irmã, eu já ouvi em outras melodias. Eu estou passando para você algo padrão e tradicional. Eu acredito que é melhor você seguir o padrão e o tradicional, do que você ficar, pula lá, pula cá, vê isso, vê aquilo. Faça o que já deu certo, né? Aquilo que nosso povo vem trazendo por gerações. Deu certo para eles, vai dar certo para você. Não invente moda. Baruch Hashem. Amém. Então, a gente vai cantar na página 65 pela manhã, né? Você pode encontrar também, como eu falei, na página da Minhá, aqui na página 127 em diante, ok? Vou fazer aqui a leitura só dos 3 atributos. Então, vai ser o Vayavor. Eu não vou falar... Aliás, vou falar porque a gente vai estar rezando e cantando. E não é bom ficar falando a palavra do nome do Eterno toda hora, né? Vou falar uma vez só. Vamos lá. É importante ver também que existe uma separação no Sidur. Vocês vão perceber que tem entre um nome sagrado do Eterno e outro, tem uma linha assim, ó. Uma linha desse jeito assim, ó. Vocês vão perceber lá, na letra original. Por quê? Porque não é 2 eternos que eu estou chamando. Ali é para me mostrar que eu estou separando 2 faces de Deus. Como eu falei para vocês, as 3 sefirot de cima, a face grande. E as 6 sefirot do meio, a face pequena. Eu estou invocando essas 2 faces de Deus. Por isso eu falo 2 vezes o nome de Deus e no meio tem essa separação para eu poder entender. Não são 2 deuses, é duas demonstrações que o Eterno nos traz de seus atributos e suas midot. Baruch Hashem. Então vamos lá. Eu vou abaixar para iniciar. Quando eu falar a palavra panav, que é face, eu vou levantar a minha face. Vou continuar reto e vou fazer as reverências, certo? É importante fazer essa questão de se movimentar, porque eu estou exprimindo a minha alma. Não é meu corpo que está rezando, é a minha alma. E a alma é como fogo. O fogo não fica quieto, o fogo fica tremulando. Assim é a nossa alma também. Então, nós vamos fazer esse movimento, ok? Eu vou abaixar para iniciar. Quando eu falar panav, eu vou mostrar a minha face. Eu vou ver ali, eu estou diante do grande, do eu sou, do eterno, Baruch Hashem. Por isso eu estou mostrando a face com face, certo? Por isso é importante na hora de falar face, mostra a tua cara, mostra a cara para Deus, dá a cara para bater. Baruch Hashem. E fala a canção da forma que eu vou falar. Bota para repetir o vídeo até você gravar, né? Põe aí várias vezes, né? Para você ouvir o jeitinho da melodia e aprender. Baruch Hashem. Vayavor Adonai al panav, vavaikra Adonai, Adonai, el rachum vechanun, erech apayim, verav chesed ve'emet, noser chesed lalafim, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. Baruch Hashem. Dessa forma, você vai fazer a cantilação desta invocação dos 3 atributos. Baruch Hashem.
Amém? Aí você pode continuar a sua reza com a cantilação que você já costuma fazer. Mas nesta parte específica, faça essa entonação que eu falei aqui. Amém? Lembre-se, na hora de apanaim, que é a face, levanta a tua face, mostra a cara para Deus e fala as palavras de forma correta. Se você fez o desenho, como eu falei aqui, você vai com seus olhos, ó, carregando os seus olhos conforme as palavras que você vai dizendo. É muito bom, meus irmãos. Faça aí em sua casa e depois volte aqui no vídeo e escreva nos comentários qual foi a sua experiência com o novo Vidui agora que você aprendeu aqui no canal com a gente. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que têm interesse de aprender da luz da Torá. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, Lehitraot e Kolatovim para todos. Kolatovim. Vou ensinar para vocês antes de sair. Espere aí. É importante desejar o bem. Vamos desejar o bem no final. Agora em diante vou falar com vocês em todos os vídeos. Kol Hatovim. Isso significa todos ou tudo, tudo. Aqui, ó, dá. No caso aqui vai ser de. E bom. No caso, tuv, nós sabemos que é bom. Mas eu tô desejando muito mais do que tuv. Tovim. Boas coisas. Tudo de bom que você deseja, que você precisa. Kolatovim para nós. Kolatovim lano. Lá. No. Não, aqui não tem o rei. Baruch Hashem. Lá no. Kolatovim lá no. Kolatovim sobre nós. Baruch Hashem. Shalom, shalom.